que é um avivamento? A gente fala muito sobre isso, né? Avivamento, vamos ver um avivamento. O que realmente é um avivamento? O que nós podemos chamar de avivamento? Esse é o tema de hoje, no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, avivamento. É isso mesmo. Já está aqui comigo, Bispa Camille, pastora Ana Paula, nossa pastora e terapeuta, né, para a gente falar um pouco desse tema hoje, né? Então, por onde a gente começa? Primeiro, tentando responder a pergunta, né? O que é um avivamento para vocês? Eu estava vendo aqui o significado da internet mesmo, né? E ali fala muito sobre Atos 2 e tudo, mas diz que avivamento significa tornar vivo. Tornar mais vivo, Tornar mais vivo, exato. Tornar mais vivo. Então, avivamento dentro desse contexto, né? Eu acredito que é voltar ao primeiro amor, né? Vir aquele renovo, daquela paixão, daquilo que você sentiu quando você se converteu, que às vezes vai se perdendo, mas que vem com uma unção nova, além da que foi derramada antes. Acho que é isso, né, Bispo? Eu vou corrigir hoje aqui. Então, eu já quero começar diferenciando, porque tem um avivamento pessoal. Eu vivi um avivamento na minha vida. E tem um avivamento coletivo. O coletivo é diferente do individual. O individual, um indivíduo, ele pode estar avivado, né? Ele pode ser uma pessoa sozinha ali, mas cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E, claro, normalmente através de uma pessoa avivada, ele começa a contagiar outros, aí vira um avivamento coletivo. Então, por exemplo, no livro de Atos, que é a grande marca do avivamento na Bíblia, é o livro de Atos, né? Então, estavam todos reunidos ali no mesmo lugar. Aí veio do céu um vento impetuoso, foram distribuídas línguas de fogo. Aí todos foram cheios do Espírito Santo. Aquele grupo de pessoas ali viveu um avivamento. Todos foram individualmente avivados. Aí eles saem dali e começam a pregar o evangelho. Aí Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, daqui a pouco 5.000, daqui a pouco vem a perseguição, os discípulos se espalham por todo mundo. Aí começa um avivamento coletivo, né? Então tem os dois. Tem o avivamento individual, que a Bíblia fala da pessoa que ela né, a Bíblia fala em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que está morta espiritualmente, muitas vezes essa morte vem por causa do pecado, ou também por causa de um esfriamento espiritual. Mas, né? Só te cortando, isso que eu ia falar aqui, explica para as pessoas, tem muita gente até hoje que tem dúvida em cima desse versículo. Quando a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Tem gente que fala, acho que é a morte física, e tem gente que é a morte espiritual, né? A morte espiritual. Pessoas, né? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Que é por causa de Isaías 59:2, que fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se eu estou separado de Deus, eu estou morto espiritualmente, né? Então, a pessoa que ela se esfriou, né? A Bíblia também fala das 7 cartas às igrejas de Apocalipse, né? A carta à igreja de Laodiceia fala, Deus fala, quem dera fosses quente ou frio, porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te. O quente eu considero que é quem está avivado, quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio de Deus, quem está apaixonado. Aí a pessoa ora, ela lê a Bíblia, né? Porque o avivamento tem sinais também, né? Um ponto que eu quero colocar aqui, e que eu acho que já é importante falar isso, avivamento não é algo emocional. Tem gente que confunde, né? A pessoa vê uma emoção ali, um momento. Não, o avivamento é uma mudança que começa com arrependimento, começa com clamor, começa com oração. E essa mudança faz com que a pessoa seja cheia do Espírito Santo e que ela não viva mais nas práticas mundanas, nas práticas carnais, né? Gálatas fala sobre a guerra entre
a carne e o espírito, né? Gálatas capítulo 5 fala que eles são opostos entre si, e que existe uma guerra. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Ou seja, todo mundo, todo cristão vai viver isso na sua vida. O tempo todo, nossa carne quer o pecado, nossa carne quer as coisas do mundo, e nosso espírito quer Deus. Quem que vai vencer essa batalha? Quem que vai vencer essa guerra? Aquele que está mais alimentado, né? Então, se eu alimento o meu espírito, eu oro, eu busco a Deus, eu clamo, eu estou avivado, meu espírito está fortalecido. Se eu alimento mais a minha carne, ou eu vivo mais no natural, né? É bom enfatizar isso, que existe o homem natural. Quem que é o homem natural? É o seu dia a dia ali, você está tomando café da manhã, você está trabalhando, você está sendo natural, né? O problema qual que é? É quando a gente fica muito no natural e no carnal e pouco no espiritual. Aí você vai morrendo espiritualmente. Aí você está quente, você passa para o morno, do morno você passa para o frio, do frio você passa para o morto, espiritualmente, né? E a nossa busca constante tem que ser o quê? Buscar um avivamento. Se eu estou morto, eu me reviver. Se eu estou frio ou morno, né? Por que o morno Deus vomita? Porque o morno acha que está quente, né? Por que o frio é melhor que o morno? O frio sabe que ele precisa mudar, que ele precisa de alguma transformação. O morno acha que está tudo bem, né? Eu Então, acho mais ou que menos isso. o ganho, muita gente está assistindo esse tema, né, esse programa, se interessou por esse tema, porque todos nós buscamos um avivamento pessoal, né? Assim, antes de buscar um avivamento coletivo, a gente busca um avivamento pessoal, um avivamento da nossa vida espiritual, para nos transformar mesmo, né? Então, para quem está em casa, qual dica vocês dariam para ter esse renovo, para a pessoa que está se sentindo morna, que está indo para a igreja, muitas vezes está tendo crítica, né? Chega na igreja, eu quero receber, mas eu começo a perceber as coisas que eu acho que estão ruins na igreja, eu vejo as pessoas. Qual seria a dica para a pessoa que está em casa e quer renovar a vida de oração? Oração, jejum e Bíblia. É os 3 alimentos que nós temos. Não, acho que antes a pessoa precisa identificar. Nossa, como que eu estou espiritualmente? Eu tô no avivamento, eu estou lendo a Bíblia sempre, eu estou orando sempre, eu estou jejuando, porque todo mundo sabe, né, o seu parâmetro espiritual, emocional. E a gente sabe que na igreja, às vezes, tem muitos zumbis espirituais. As pessoas que estão ali na igreja estão fisicamente, mas não estão presencialmente, né, avivadas. Elas estão mortas espiritualmente, elas estão indo ali por estar, elas estão como se fosse uma obrigação. Virou um religioso, né? religioso. Virou um religioso. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você se identifica, nossa, como que eu estou? Aí você fala, não, eu preciso, como você disse, preciso ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais intimidade com Deus. E isso a gente consegue como? Né? Sentando lá para o seu quarto, ou tendo o seu momento a sós com o Senhor, enfim. Ali você identifica como uma coisa muito boa, colocar um louvor maravilhoso para você entronizar a presença de Deus, que muitas vezes as pessoas falam, mas como que eu faço isso? Se você não sabe falar nada, querido, bota um louvor. Primeira coisa, bota um louvor e deixa ali as músicas falarem por você, porque louvores são orações cantadas, né, como a gente fala. E ali Deus vai falar grandemente. Começa por ali, né? Deixa o Espírito Santo começar a trabalhar dentro de você. E ali você vai percebendo as coisas. Tem uma coisa interessante que, assim, a igreja serve para isso, né? Tem gente que fala, eu quero estar assim para chegar no culto assim. Não, muitas vezes você não consegue fazer sozinho, é na igreja que você vai ter isso, né? Poxa, eu vou receber a oração, vou receber uma palavra. Eu leio a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia. Então eu vou ao culto e o bispo que está ali pregando, a bispa que está ali pregando vão me trazer um entendimento daquela palavra. O que eu falei, palavra. né, Ana? A semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas. Como é que está a sua semana do ponto de vista de busca espiritual, de alimento espiritual? Aí eu vou domingo no culto. Essa pessoa que vai domingo no culto, ela recebeu alguma coisa? Melhor que nada? É. Mas será que ir domingo no culto é o suficiente para me alimentar por toda aquela semana? Não, tá pouco. Eu tô indo domingo no culto e tô fraco. Não, então eu preciso de mais uma coisa. Vou começar a orar. Todos os dias eu vou fazer o que a Bispo Camille falou. Fechar a porta do meu quarto, pôr um louvor, pôr meu joelho no chão, vou orar. Além de orar, eu vou começar a ler a Bíblia. Vou começar lendo 3 capítulos por dia. Vou ter ali, terminei de orar, fui tomar meu café da manhã, abri a Bíblia ali, né? Além de orar, ler a Bíblia no culto domingo, eu vou no culto uma vez na semana. Eu vou participar de um grupo de estudo bíblico.
Aí a pessoa ela vai acrescentando na agenda dela da semana vários pontos. Ah, no meu carro eu estava ouvindo música do mundo, agora eu vou começar a ouvir louvor, né? Eu assistia podcast do mundano, agora estou assistindo Sem Limites, estou assistindo Bispo Rodovalho, a Bispa Lúcia. A pessoa ela vai mudando isso, aí na hora que ela percebe, ela está cheia de Deus, ela está cheia do Espírito Santo. Aí as coisas que incomodavam na igreja começam a não incomodar mais, porque no fundo é porque ela estava fria, porque ela estava morta espiritualmente. E aí você se reaviva, você se fortalece, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet para nos ajudar aqui na compreensão do tema. Avivamento. E ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Usando a linguagem de João Batista: todo vale será aterrado, todo monte será nivelado, todo caminho torto será endireitado e todo caminho escabroso será aplainado. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós não produzimos avivamento, nós buscamos avivamento. Nós não agendamos avivamento, nós colocamos as nossas velas na direção do vento do Espírito. Quem dá avivamento é Deus. Avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Porém, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor é buscar arrependimento, é abandonar a vaidade, o orgulho, a soberba, é colocar a vida certa com Deus. Aquilo que está fora do lugar precisa ser colocado no lugar certo. E então, quando o povo está sedento, na linguagem de Isaías, Deus derramará água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Eu achei interessante essa explicação, né? Porque Deus ele quer criar um avivamento na terra. O que ele precisa? Pessoas dispostas, né? Pessoas que abrem o caminho para o avivamento, né? Ele usou o exemplo ali do barco à vela, né? O vento vem, o vento é o Espírito Santo. Eu tenho que estar com a minha vela aberta. Então é aquilo que eu falei. Se eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vou no culto, eu passo a semana inteira na TV, na internet, nas redes sociais, vendo besteira, né? Minhas conversas são com pessoas do mundo, falando besteira, né? Do que eu estou me alimentando? De coisas ruins, né? Isso não vai gerar um avivamento em mim. Agora, se eu estou orando, lendo a Bíblia, jejuando, vou no culto, vou no grupo de estudo bíblico, ouço louvor, assisto, né, um podcast ou palavras na internet, aí eu estou alimentando o meu espírito. Eu vou estar avivado. Eu vou estar cheio de Deus, eu vou estar fortalecido. Né? Eu lembro que a Bispa Lúcia estava falando na última reunião com a gente, que ela acha que sim, que nós já estamos vivendo a igreja de Atos, que é a igreja dos últimos dias, onde as pessoas elas buscariam mais de Deus, até porque nós temos visto muitos sinais, né? E nós temos visto essas comprovações através das redes sociais. Muitas pessoas se reunindo, orando, louvando a Deus. Há um tempo atrás teve uma notícia falando de um grande batismo, onde várias pessoas foram batizadas ao mesmo tempo. As reuniões, a gente teve aquela notícia dos jovens que se reuniram na capela daquela faculdade nos Estados Unidos, e mais de 140 horas, né? O culto acabou e os jovens não queriam ir embora, começou uma presença grandiosa do Espírito Santo e as pessoas foram tomadas ali, e começou a vir gente de outros lugares para poder participar também desse mover. Então, assim, por causa desses últimos sinais que nós temos visto e vivido, eu acho que sim, as pessoas elas têm tomado isso para si, que elas precisam estarem preparadas para a volta de Jesus. Porque vai ser o maior avivamento de todos, né? Vai ser a volta de Jesus. Então, as pessoas precisam estar preparadas. E qual a melhor forma de se preparar? É se reunindo, é buscando, é entendendo, né, todo esse processo que vai acontecer aí e trazer outras pessoas para participar também. É importante falar que, assim, nesse momento é um momento que a gente não pode subestimar o poder da igreja, né? Porque quando tem mais pessoas buscando, a gente atrai mais a presença de Deus, a gente tem mais força no mundo espiritual. Nesse exemplo mesmo, eram 30 alunos, né, que se reuniram para buscar e outras pessoas foram se juntando também. Então, quanto mais gente, eu estou fria, então vou chamar alguém para orar junto comigo, vou entrar numa célula, entrar num grupo de oração, entrar no ministério, né? O senhor falou um curso Sim. de Bíblia, alguma coisa para me incentivar a buscar mais a Deus, entrar em grupos do WhatsApp. Quantos grupos do WhatsApp a gente tem, às vezes, secular, que não tem propósito nenhum ali, e às vezes a gente está em um grupo que tem um versículo lá todo dia, que vai me fazer
buscar a Deus de uma maneira diferente, né? A Bíblia conta uma parábola, né? Jesus conta a parábola das 10 virgens. Tem tudo a ver com isso que a Camille falou agora, né? Porque 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Qual que é a diferença da prudente para a nécia? Todas estavam esperando o noivo é Jesus, as virgens somos nós, né? Todos estavam esperando o noivo, só que as nécias deixaram faltar o azeite que alimentava a chama da sua lâmpada. Então, quando o noivo chegou, a lâmpada delas estava apagando. E tem muita gente que está deixando a sua vida espiritual apagar. Está deixando a sua paixão diminuir, o seu amor por Jesus. Está se tornando muito mundano, né? Deixando as coisas do mundo entrar na sua vida. Então, a Bíblia fala, quem faz isso é nécio. E na hora que o noivo chegar, ela pode ser encontrada despreparada, né? Então, quando eu tenho essa consciência, eu falo, não, eu não vou deixar minha lâmpada apagar. Eu vou buscar Deus todos os dias, eu não posso deixar minha paixão diminuir, eu não posso acreditar que porque um dia eu entreguei a vida a Jesus, pronto, acabou, né? Estou salvo, Não, eu preciso buscar, é uma busca diária, um alimento diário, né? E eu quero entrar aqui com um próximo tema. Teve alguns avivamentos que ficaram muito famosos. Um deles foi o avivamento da Rua Azusa, que até deu origem às Assembleias de Deus. Vamos assistir um vídeo que conta um pouquinho a história do avivamento da Rua Azusa. Pode soltar pra gente. O grande avivamento pentecostal da Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, começou com o pastor William Seymour, filho de ex-escravos. Estudou em uma escola bíblica, na cidade de Houston. Seymour orava 7 horas por dia. Ele foi ministrar em uma igreja em Los Angeles, e quando pregou sobre o batismo no Espírito Santo, foi excluído daquela igreja. Sem condições para voltar para Houston, ficou na casa de um membro daquela igreja. Começou uma reunião de oração em uma casa, onde as pessoas começaram a ser curadas e receber o Espírito Santo. Só de entrar na casa, a casa ficou pequena. Mudaram para um prédio na Rua Azusa, que tinha sido danificado num incêndio. As reuniões começavam 10 horas da manhã e mal conseguiam terminar antes das 20 horas, e às vezes foram até as 3 horas da madrugada. Cheios do poder de Deus, foi se espalhando o avivamento pentecostal, e os povos de vários locais e países que eram separados por preconceitos raciais e sociais foram se juntando com o fogo da presença de Deus pelas cidades e depois pelo mundo, dando origem a muitas igrejas, inclusive igrejas Assembleias de Deus. Olha aí, né? Esse avivamento foi um avivamento que ficou muito conhecido, né? E é o que eu falei, começou com um indivíduo, um pastor que foi ali, clamou, e Deus foi mandando pessoas e foi crescendo. Então, a gente percebe que o avivamento, ele vem muito dessa busca, né? É uma busca intensa por Deus. Por isso que Jesus chamou os fariseus, que eram religiosos, de sepulcro caiado, né? Por fora, muito bonita a imagem, muito lindo, mas por dentro tudo destruído, né? E muitas pessoas, você vê ela indo para a igreja, ela vai para a igreja, ela vai para o culto, ela participa das reuniões, por fora está maravilhoso, mas por dentro, como é que você está? Como é que está a sua vida espiritual? Né? Você está preparado para ser essa igreja que a Bispo Camille falou, a igreja dos últimos dias? Né? Então nós precisamos dessa busca intensa, dessa paixão, né? Desse desejo de buscar Deus com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Esse vídeo fala do avivamento no país de Gales. Imagina um país inteiro se converter. Aconteceu isso lá no país de Gales. Pode soltar pra gente. O avivamento do país de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O avivamento começou em outubro de 1904 na pequena cidade de Lockhart, com Evan Howard, um jovem de 26 anos. Evan Howard foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o avivamento de 1904. Anos atrás, em 1891, aos 13 anos de idade, Robert começou a ter fome e sede e orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse com seu espírito e para que Deus enviasse o avivamento ao país de Gales. Robert fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do avivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de avivamento no país de Gales através de Evan Howard. Evan Howard tinha acabado de começar a cursar no seminário quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens da sua igreja.
Robert já tivera outras experiências com Deus e estava convencido que ele estava prestes a derramar um poderoso avivamento sobre o país inteiro. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de apenas 15 dias no seminário. Mas na noite de domingo, 30 de outubro de 1904, durante o culto, Robert teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando para ele voltar para casa e evangelizá-los. No dia seguinte, Evan Robert reuniu jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou que o povo orasse uma oração simples: envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Esse avivamento também ficou muito conhecido, mas é interessante, né? Porque até um ponto que eu quero levantar aqui, o avivamento do país de Gales, o país inteiro se converteu, mas durou 10 meses. Depois eles foram esfriando, e aí voltou tudo ao normal, né? Então, assim, é o que eu falei, o avivamento, ele pode ser esse movimento, né? Ele pode ser um movimento ali que gera uma transformação, mas o avivamento que Deus quer fazer na nossa vida é esse avivamento que vai durar para sempre, né? É eu ter essa chama sendo alimentada cada vez mais, como a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, né? Eu acho que o grande perigo é exatamente esse. Normalmente os avivamentos, eles são marcados por experiências com Deus, por um evento que proporciona uma grande experiência sobrenatural, uma coisa que você tem pessoal com Deus, não por uma palavra que foi muito marcante, não uma filosofia, né? É uma experiência que você vive com Deus, com o sobrenatural, que te marca de uma forma especial. Mas o que vai determinar se essa experiência vai ser decisiva na sua vida, se realmente vai ser um avivamento, se vai te tornar mais vivo, é o que você vai fazer depois daquela experiência, né? Porque a experiência com Deus, ela vem como uma coisa nova, como uma coisa que é um marco de convite, é um convite de Deus para o homem, para que o homem vá para um novo nível espiritual, que vai exigir mais disciplina, mais oração, mais Bíblia, mais jejum, que são coisas que muitas vezes a gente tem que fazer sem estar sentindo, né? Eu não estou sentindo vontade de orar, mas eu vou dobrar minha oração, eu não estou sentindo vontade de jejuar. Sabe o que eu lembrei, quando você falou isso aí? Não tem como a gente falar também de avivamento sem falar do Bispo Rodovalho. Porque ele falou para a gente uma vez, né, que a primeira vez que ele viveu esse avivamento foi quando ele foi para um retiro espiritual pela primeira vez na vida dele. E ele foi para esse retiro sem muita expectativa. Ele falou isso, e ele começou, teve uma roda de oração, eles começaram a orar, e ele começou a orar, a falar com Deus, e ele falou que de repente ele foi visitado de uma forma sobrenatural pelo Senhor. E ele falou que ele ficou em transe espiritual, que foi um êxtase espiritual de tão forte que foi a presença de Deus. Do que a Ana falou, né, Camille? Isso que você está falando agora, ele teve essa experiência que foi sobrenatural, que foi algo poderoso, mas a partir dali ele se tornou um pregador do Evangelho, ele começou o movimento das comunidades evangélicas. Não deixou o avivamento morrer. Não deixou o avivamento morrer. Posicionamento, né? Depois veio a Sara Nossa Terra, né? E essa experiência aí já tem quase 50 anos, e o bispo está aí até hoje, apaixonado, pregando o evangelho. Sem interrupções, falando, né? de abrir igreja na Venezuela, falando de crescer cada vez mais, né? Por quê? Por causa dessa busca constante, né? Então, quando a gente vê no livro de Atos, a gente vê os sinais do avivamento ali. Muita gente se convertendo, é um sinal de avivamento. Milagres, quando você vê milagres, onde tem o avivamento, tem milagres. Arrependimento, pessoas sendo transformadas, tudo isso é um avivamento. Agora, o que eu quero trazer um entendimento aqui para todo mundo é que Deus não quer que o avivamento seja só um movimento, só um momento, só uma experiência, né? Mas que seja algo que a gente viva todos os dias, constantemente, né? Então, é isso. Tem um livro aí, Aninha, para você apresentar para a gente? Tem um livro, sim, com certeza. Hoje a gente escolheu o livro né? Não desista de você, encontrando força para vencer grandes desafios, da Lúcia Rodovalho. Esse livro é incrível. Então, só tenho isso para te dizer, você que está precisando te conhecer melhor, compra esse livro. Se avivar internamente. Internamente, isso mesmo. Adquira esse livro, passa lá na SBE, que vai ser uma bênção. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na sbshop.com.br, é o site da editora SBE, sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo. Olha para Gales, mano, foram 10 meses de avivamento.
Só que nesses 10 meses... mais poderoso, mais curto, né? Só que 10 meses, mano, o jogo de rugby do país parou. É igual parar o Brasileirão, mano. Porque as pessoas não queriam ir no estádio. Só isso. Não é porque não tava vendendo ticket. Não é porque o dono falou assim, não, isso é do diabo. Não, as pessoas falavam, eu não quero ir. Por quê? Porque tem culto. Mano, Caramba. é muito forte, tá ligado? Então, tipo assim, na Europa, quando rola mesmo. Eu tava com uns ingleses conversando sobre quando o John Wimber começou. O John Wimber é um pregador carismático, ensinou muito sobre os dons e tudo mais. E aí ele foi pregar na Inglaterra as primeiras vezes. Esse inglês estava me falando. Quando os primeiros ingleses começaram a tremer. De novo, né? Tipo assim, sentiu o poder de Deus de novo. Ele falou, cara, foi uma onda, porque quando acontece, quando é de verdade, é de verdade. Olha aí, né? Falando lá do País de Gales, falando de outros avivamentos, né? Então é isso. Podemos dizer que o Brasil está vivendo um avivamento? Ou ainda falta alguma Acho coisa? que está começando. Acho que sim, já temos visto muitos sinais, muitos lugares, muitas comunidades, muitas igrejas. Temos visto, sim, um grande mover de Deus nessas áreas, né? As pessoas estão vendo também tudo que tem acontecido e elas estão pensando, nossa, eu preciso buscar um Deus, preciso buscar alguma coisa que vai me colocar ali perto, né, do ser maior, que é Jesus. Então, eu acho que sim, estamos vendo sim. Amém. Amém. Eu também creio, né? O Brasil tem sido um berço, né, do mundo, um país que tem mais de 30% da sua população se declara de evangélicos, né? A gente tem muitas igrejas sendo abertas, mas eu ainda acredito que nós precisamos de buscar mais, nos arrepender mais, né? Sermos mais apaixonados, não buscar Jesus por um milagre, para resolver um problema somente, né? Jesus pode fazer isso na nossa vida, mas Ele quer que você o busque para viver com Ele na eternidade, né? Esse é o maior desejo de Jesus em relação a nós, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa. Deixe o seu like, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra? Mais perto de você, entra no site saranossa-terra.com.br. Quer nos conhecer? Vem na Rua Augusta, número 2027, pertinho do Metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço. Fica na paz.